Drácula, publicado em 1897, é considerado o magnum opus de seu autor, o Bram Stoker. E apesar dele não ser o criador dos vampiros, foi com Drácula que ele moldou a percepção que a gente tem atualmente desses seres. Ou seja, belos, soturnos, alheios a alho e profundamente solitários. No mês de Halloween eu gostaria de ter lido mais livros de terror, embora eu mesmo não considere Drácula um livro de terror. Mas isso não foi possível. Porém, de forma alguma, Drácula deixou a desejar como uma escolha para esse mês. Considerado um dos maiores clássicos da literatura inglesa, o romance epistolar, ou seja, narrado em forma de cartas e entradas em diários e notícias, etc., vai contar a odisseia do Conde Drácula, que é um aristocrata romeno que, de repente, decide ir embora da Transilvânia e fixar residência em Londres. O livro já começa com a visita do agente imobiliário Jonathan Harker ao castelo de Drácula para fechar o contrato e palestrar sobre a residência que o conde acabou de comprar em Londres. Só que durante o percurso, coisas estranhas acontecem com esse agente imobiliário, tais como os moradores fazendo o sinal da cruz para ele quando ele passa, lobos uivando muito e seguindo a carruagem, costumes envolvendo alho, esse tipo de coisa. O povo romeno, na cabeça dele, é muito supersticioso. E isso deixa ele bem encucado, mas não faz ele desistir do que ele foi ali para fazer, até porque ele está sendo pago para isso. Só que lá no Castelo Drácula, quando ele chega, as coisas não são nem um pouco diferentes. E diversas situações deixam ele assustado. Tem muitas cenas aqui que são o máximo que chega do terror, assim, do horror, mas que eu não vou falar porque eu acho que afeta a sua experiência com esse livro. Enfim, o tempo passa, o Conde pede pro Jonathan ficar mais um pouquinho e tal, e vai sempre pedindo, até que chega o momento que o cara se vê preso, se vê prisioneiro daquele conde esquisito, estranho, peculiar, soturno e o escambau. O conde chega a Londres e tal, todas as situações misteriosas e tal o acompanham, até mesmo no navio que ele vem, que acontece algo bem pesado no navio. E ele leva o terror às ruas de Londres, e o ápice desse livro culmina na criação de uma verdadeira força-tarefa liderada pelo professor Van Helsing para deter esse monstro secular. Foi assim que eu achei apropriado resumir esse livro sem dar spoilers, porque eu assisti algumas resenhas antes de ler ele e eu percebi que a minha experiência teria sido muito mais prazerosa, muito mais envolvente se tivessem me sido poupados alguns detalhes nessas resenhas. Como eu citei antes, eu não vou estar considerando Drácula um livro de terror. Para mim, isso é um romance gótico, meio que vermelho e preto, ou seja, é um livro de mistério, é um livro que tem toda aquela adrenalina, aquele clima assim bem dark, mas não é um livro de terror, não é um livro que você vai ler e você vai ficar com medo. E assim, no primeiro dia que eu peguei esse livro pra ler, quando eu fui dormir, eu tive um pesadelo envolvendo vampiros, mas eu não acho que foi propriamente dito por causa do livro, porque não tem nenhuma cena aqui que me amedrontou, que me fez ficar com medo, assim. E muito menos eu considero o Conde Drácula o verdadeiro protagonista dessa história. As aparições dele são escassas e eu não acho uma figura assim tão marcante, sabe? É mais sobre o que ele faz do que sobre quem ele é. A narrativa desse livro dosa tudo de uma forma muito competente. Ele é frenético quando deve ser, arrastado na hora certa e, acima de tudo, ele é envolvente do começo ao fim. Por ser escrito do ponto de vista de muitos personagens, a gente tem um panorama muito mais amplo do que está se passando em Londres durante essa história.
Porém, eu preciso admitir que os meus narradores e personagens favoritos foram a Mina e o Dr. Van Helsing. Esses dois, na minha opinião, destronam Drácula, assim, e são os verdadeiros protagonistas da história. A Mina é sempre subjugada por ser mulher. As pessoas acham que ela é burra, que ela é sensível. Todo aquele estereótipo super preconceituoso e antigo que se tem sobre a figura feminina. Mas nesse livro a Mina prova que mulher não é só um rostinho bonito. Ela tem um QI alto pra caramba. Ela realmente mostra ser uma verdadeira guerreira. E ela consegue catar várias coisas no ar, sabe? E compilar todas elas pro Dr. Van Helsing e tal. E a inteligência dela faria inveja a muito cientista. Enquanto o Dr. Abraham Van Helsing é o próprio cientista que foi chamado pelo Dr. Seward para investigar lá um caso assim peculiar que estava acontecendo em Londres e acabou se juntando com a Mina, juntando os personagens tudo para ir atrás do causador de toda aquela desgraça que estava acontecendo na cidade. Então, Dr. Van Helsing é o líder assim da rebelião. Nós também vamos ter outros personagens bem envolventes aqui nesse livro, como a Lucy, que é a melhor amiga da Mina, que cai doente misteriosamente quando Drácula chega em Londres. E o Dr. Seward, o psiquiatra da cidade. O Dr. Seward, aliás, tem um plot dele com um paciente dele, o Renfield, que é muito, muito legal. Você percebe a evolução na loucura do Renfield e na sanidade do Renfield. Então, é meio ambíguo, porque você começa a se questionar se ele estava realmente doido ou não. E o Renfield é um personagem que, apesar de estava internado no asilo de lunáticos, então teoricamente era um lunático, eu me envolvi muito com ele e gostei bastante. E o Dr. Seward, tirando Mina e Van Helsing, ele vem assim disparado como o meu favorito. Ele também é um dos narradores da história. Drácula é um romance muito importante, tanto pela sua qualidade quanto pelo seu conteúdo, especialmente se a gente for analisar a época em que ele foi lançado. Um livro gótico envolvendo um demônio, ou como Van Helsing chama, um Nosferatu, repleto de sensualidade e assassinatos, tudo isso na Londres do século XIX e publicado também na Londres do século XIX. Com certeza esse é um livro que muitas mães queimariam antes que seus filhos pudessem ler. E é um livro que merece todo o respaldo que tem. O final desse livro, eu esperava mais, muito mais do final. Até porque houve uma correria na minha edição aqui de mais de 50 páginas para chegar ali no derradeiro fim da história, e eu acho que foi uma construção muito boa, muito frenética, muito envolvente, para chegar num ponto ali que correu e explicou tudo em uma página, um parágrafo, e eu fiquei tipo, como assim, mano? Sério que foi esse final? Esse livro merecia mais, esses personagens mereciam mais, porém tudo bem, né? Assim, minha avaliação é que é um livro muito bom, que merece todos os títulos que tem, e que todo mundo deveria ler em algum momento da vida, principalmente se gosta de livros com essa temática mais obscura e vampiresca. Ganha de longe 5 estrelas, e com isso você percebe que nem essa decepção que eu tive com o final influenciou no geral da obra. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu tenha cumprido bem meu papel ao resenhar esse livro. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, porque isso vai me estimular cada vez mais a ir gravando mais vídeos. Valeu e até a